Sejam bem-vindos às aulas virtuais de História, tá? Essa é uma maneira que eu encontrei de deixar vocês um pouquinho mais a par, né, das aulas de História, não ficarem só em texto, de maneira que facilita a aprendizagem de vocês, tá bom? Sétimo ano, tô morrendo de saudade de vocês, então assim, espero estar em breve juntos, ok? Então vamos lá. Essas aulas, elas vão funcionar da seguinte maneira, elas não serão aulas longas, serão aulas curtas, tá? Cada aula vai abordar um tema e ao final da aula eu vou fazer algumas perguntas ou vou colocar, né, quando eu publicar o vídeo, a pergunta junto. No caderno de vocês durante a aula vão fazer suas anotações, o bom é que vocês podem voltar quantas vezes forem necessárias, tá? Vão fazer suas observações e responder a questão, ok? E quando a gente retornar à sala, eu estarei verificando esse material de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Só para ficar bem claro, no sétimo ano, né, vocês vão estar vendo uma matéria chamada História Moderna. Então, é um período da história que vai acontecer muitas transformações, é um período relativamente curto de tempo, pelo que nós vimos até então, mas que muita coisa aconteceu, tá? Só que para falar da história moderna, acho necessário a gente só fazer uma revisãozinha, né? Relembrando, a história é dividida em períodos. O primeiro período é o chamado pré-história, que vai do surgimento dos primeiros homens, há milhões de anos atrás, até o desenvolvimento da escrita, isso em aproximadamente 4.000 a.C. A história antiga, que vai de 4.000 até o século V depois de Cristo, 4.000 a.C. ao século V depois de Cristo. A história medieval, que vai do século V até o século XIV, aproximadamente, século XV. A história moderna, que vai do século XV até o século XVIII, e a história contemporânea do século XVIII até os dias de hoje, tá? Então, vamos lá. Na pré-história, o que nós vimos? Nós vimos o homem começando a morar em comunidades, começando a desbravar a natureza, dominando a natureza e fazendo ferramentas para a sobrevivência, tá? Na história antiga, nós temos a formação das primeiras grandes civilizações, tipo a civilização egípcia, mesopotâmica, chinesa, né? Que já tinham uma estrutura social, política, econômica muito mais desenvolvida. Depois nós vimos a história medieval, que é o período de reclusão, é um retrocesso que nós temos, então. Ou seja, o homem ele deixa de viver em cidades por medo dos bárbaros, acaba indo para o campo, e lá no campo ele se isola. E nesse isolamento ele começa a ser autossuficiente. Isso quer dizer que ele começa a produzir o necessário para o seu sustento, tá? É um período onde a Igreja Católica ela domina, tá? E tudo gira em torno de Deus, é aquilo que a gente chamou de teocentrismo. E finalmente vem a Idade Moderna, que é o que nós estaremos estudando e é o foco do nosso estudo nesse ano. É o período caracterizado pela uma alteração. Então, o homem deixa de ser teocentrista e torna-se antropocentrista, ou seja, o homem ele começa a ver ele como um grande construtor, como um grande ser que também cria as coisas, que muda, que consegue dominar a natureza e não ser dominado por ela, tá? Então, esse período da modernidade, da Idade Moderna, que nós estaremos estudando, ela começa com a queda de Constantinopla em 1453, ou seja, a cidade de Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos, então esse é o marco inicial, tá? E se estende até a Revolução Francesa, em 1789. Nesse período, nós teremos alguns grandes acontecimentos, como, por exemplo, o movimento humanista, o Renascimento, Reforma Protestante, as grandes navegações, a chegada do europeu ao novo continente, o contato com civilizações com culturas totalmente diferentes, tá? E algumas revoluções que estão acontecendo aí, né? O próprio absolutismo monárquico, enfim. Por ser um período curto de tempo, é um período que vai ser muito rico em acontecimentos. Então, cada aulinha eu vou pegar um acontecimento diferente e estar explicando para vocês o significado desse acontecimento. Tá bom? Então, por hoje é só.
Até a próxima aula. A gente se vê. E assim, se tiverem dúvidas, podem perguntar pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Hoje eu não vou deixar nenhuma questão para vocês, tá bom? Então, na próxima aulinha, a gente já começa aí pegando mais pesado, tá bom? Um beijo a todos, tchau!